Qual vai ser a música do episódio de hoje? Anunciação. Tu vens, adorei, tu vens. Boa. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Gustavão, mais um dia. Você tá bem, meu velho? Bem, e você, na paz? Na paz de Deus, melhor do que eu mereço. Como diz um amigo meu. Como deve ser. Como deve ser. Um salve aí, Alexandre França. Ele sempre fala isso. Tô melhor do que eu mereço. Galera, antes de começar, a gente precisa agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Hacker Rangers. E a gente está trazendo aqui a cada episódio um item. A Hacker Rangers, para quem não conhece, é uma plataforma de gamificada e de conscientização de segurança, voltada para a cibersegurança aí nas empresas. E eles têm gamificação e nano-learning. Ou seja, os usuários demoram mais de 15 minutos para completar cada tarefa. É um trabalho muito legal. Meia horinha por semana dos seus colaboradores e tudo que você precisa para deixar a sua empresa mais segura. Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. Procure o Vinícius Perales, marque lá, fale que vocês ouviram aqui no podcast ou que vocês nos assistiram aqui no YouTube aqui do TechSec, que tem descontos especiais para ouvintes do TechSec, beleza? Agradecer também a G2 Brindes, que está fortalecendo a gente cada dia mais. Tem muita coisa bacana para você e para sua empresa, tem muita coisa legal mesmo, eu já falei aqui algumas vezes, procure nos apps, mas tem muita coisa, desde chaveiro, mousepad, capinha, garrafinha com o seu logo personalizado, enfim, tem muita coisa legal para você dar brindes para os seus clientes, empresas, procurem, vale muito a pena. E a gente já vai startar aqui, dando um presente do TechSec para nossa convidada. Obrigada, gente. Eu vou apresentar ela, calma lá. Tem também uma bombeta do Hacker Rangers. Uau! Se você quando você for dar uma malhada lá... Vou. Ou se você teoricamente for pra praia, porque a nossa convidada aqui é praia total. Litorânea. Total. Eu acho que cabe uma bombeta. Adesivos. Stickers, exatamente. Hacker Rangers Tem vários. TechSec também. TechSec fortalecendo. Caneco, gosto. Lembra da gente na hora do coffee? Que legal. E aí, galera, pra gente apresentar a nossa convidada de hoje, de uma forma bem rápida aqui. Nossa convidada de hoje, ela foi engenheira de software em grandes empresas como Yahoo, R7, foi analista de negócios, coordenadora de sistemas, isso na carreira, tá, pessoal? Analista de segurança da informação, engenheira de vendas e pós-vendas, aí apoiando o pessoal aí a construções de soluções, etc. Head de Customer Success, foi onde eu conheci ela, foi uma experiência sensacional. E por fim, Customer Experience Manager, que é a gerente de Customer Experience. A gente teve um episódio recentemente que vocês já estão por dentro do assunto. E é com muito carinho que eu apresento para vocês Roberta Costa, mais conhecida como Beta, minha amiga, minha parceira, amiga do TechSec. Seja bem-vinda. Prazerzão estar aqui, Beta, gente. Primeiro, assim, não é só vocês que vão me dar presente. Então, né, como boa pernambucana, não é publi, mas Casa dos Frios me patrocina aí, tá? Amo! Mas bolo de rolo, gente. O original bolo de rolo aí pra vocês original se mesmo. Deliciarem. Essa é a 8ª maravilha do mundo. E pode dividir ou não com a família, é opcional. Tá? Obrigado, Beta. Valeu. Nada. Que honra, hein? Sabe que eu tive em Recife faz, sei lá, acho que 3, 4 meses. E aí falaram assim pra mim, traz bolo de rolo. Porque de lá, galera, não tem, é o de lá, é original. E dessa casa aqui que vocês têm que patrocinar a Beta. Patrocina. Obrigado, Beta. Sim. Por nada. Eu conheci isso na Tempest, viu, Beta? Já a gente vai falar um pouco de como a gente se conheceu. Tá bom. Mas brigadão de novo por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, né? Assim, um orgulho ver vocês dois, né? Trabalhamos juntos. Eu sou mais aquela pessoa que tá ali nos bastidores, né? No dia a dia, correndo pra lá e pra cá. Então, vir pra cá é uma honra também pra mim estar aqui junto com vocês.
para falar de tudo, né? Falar da carreira de TI, Exato. de cyber. Então, isso é muito legal. Que bom tá aqui. Que legal. Que massa, Beta. Pra gente startar o papo, podia falar pra gente como tudo começou? Eu falei aqui bem breve de uma carreira bem grande que você tem dentro da área de tecnologia. E é bem vasta, né? Bem grande. Você andou pra caramba e isso é muito legal. Isso deixa a gente muito orgulhoso porque da mulher que você é, representa muito pra mim, sem demagogia, galera. É uma mulher de fibra, é uma mulher que se posiciona. Eu gosto muito do seu perfil, Beta. De profissional, de parceira de trabalho. E aí eu queria ouvir de você, como começou, como tudo começou, uma breve história da Beta nesse mundo de segurança. Pode começar dos tempos mais primórdios, Se quiser tá? aproximar o mic, Beto, Tá. pode aproximar. Deixa eu botar um pouquinho aqui na Aí. linha, né? Pra ficar bem Boa. certinho aqui. Então, pra voltar bem no tempo, assim, né? Como eu já disse, né? Sou de Pernambuco, Recife. Então, nasci em Recife, filha de uma educadora e de um motorista de ambulância. Mas minha mãe sempre foi muito empreendedora e meu pai era sócio nas empreitadas dela. Então, Sim. sempre vi meus pais se mexerem muito, sair além do serviço público e se virar com muitas coisas. E na minha casa, a gente sempre teve, graças a Deus, a liberdade de escolher o que eu quero fazer da minha vida. Então, mesmo eles não terem a menor ideia do que era computação, do que era computadores, eles me apoiaram nas minhas decisões. Então, isso é um diferencial assim gigante, é você ter apoio na sua casa do que você quer fazer profissionalmente. Então, eu dou esse primeiro crédito aí para minha família, que me apoiou sempre. Dou um outro crédito aí quando criança, que eu acho que eu assistia muito Carmen Sandiego. Então, aí assim, esse gosto pela tecnologia e esse gosto também por viajar, que adoro, é uma das minhas paixões também. Então, já me despertava ali aquela curiosidade. Saber o que estava por trás do computador já era uma coisa que já me despertava. Então, eu era a pessoa da casa que todos os manuais eram eu que lia para poder instalar, e não é da época de Gustavo, pode ser da época do Jesus. O videocassete. Ah, é. A gente sabia, assim. Eu ia no museu, eu via. Você via. Olha que relaxa. Pois é, então todas essas coisas que tinham um manual que precisava entender como era o funcionamento, eu lia, gostava daquilo e procurava ajustar ali. E também tem aquela parte que até hoje meu pai chega com um pendrive contaminado e fala, tira o vírus pra mim, né? Então até hoje é isso. As amigas ligam para ajudar desde a impressora até o Instagram que foi hackeado. A gente participa aí da vida das pessoas de uma forma também apoiando, né? É a figura de segurança, a figura de TI que ajuda as pessoas até hoje, né? Então reflete no todo, né? Reflete as suas escolhas refletem ao redor e refletem na sua empresa e no todo que você convive ali. Então isso é muito legal. Então começou aí e eu já sabia o que eu queria, assim, também tive muita sorte de já saber o que eu queria muito cedo. Então é muito difícil escolher, né, uma profissão quando você é jovem. E, assim, na minha 8ª série, que agora já mudou as séries todas, eu já fiz um curso de Windows, que era aquele disquetão, assim, 3.1. E aí já fazia um pouquinho de Lotus 1, 2, 3, isso vai coisa de museu também para você, Gustavo. Lotus não lembro. Lotus 1, 2, 3, não, é WordStar. Então, a gente já mexia dentro do linha de comando, já dava alguns comandos para poder mexer, que era o DOS, o antigo DOS, né? Então, é o command de hoje. Mas a gente ouviu falar mais de DOS. Exatamente, era uma coisa muito antiga, né? E eu tinha que ir para um curso para ter acesso a esses equipamentos, que eram equipamentos muito caros. Então, meus pais não tinham condições de ter. Era a época que, sei lá, um telefone fixo era uma coisa muito cara. Tinha que fazer assinatura, tinha que ser sorteado para ter em casa. Sim. Então, o computador também era uma coisa que era financiada. E eu lembro que de 15 anos eu pedi um computador para minha mãe, ela não teve condições na época, eu fui ganhar um computador quando eu tinha 18 anos. Então, eu ia para cursos, para faculdade, para estar no laboratório. Aquilo era muito bom para mim. E eu tinha amigos também que tinham, alguns tinham condições e tinham computador, mas a gente colocava as máquinas dentro dos carros. Não tinha notebook. Então, eu andava com a caixinha de ferramenta dentro da minha bolsa, porque as coisas desencaixavam. A gente colocava as torres, os monitores, os teclados, as impressoras para fazer os trabalhos e os projetos, um na casa dos outros. Então, não raro, eu desmontava a sala da minha mãe e a gente montava meio que um lab ali para fazer projeto. Então, isso sempre foi, assim, presente desde a minha época de cursos e eu só fui evoluindo. Depois eu fiz faculdade e aí, já no
no final de um curso técnico, eu consegui um emprego na minha primeira empresa, que era a empresa da prefeitura. Eu era terceirizada na prefeitura do Recife. Então, eu já tive acesso também a sistemas muito antigos, sistemas legados, como o que emitia, por exemplo, o IPTU. Então, era mainframe, aquela telinha verde que você via ali. Eu estava sempre dentro do data center, sempre pedia para ir. E aí também eu comecei a programar com linguagem web, PHP. Mas eu nunca tive uma linguagem para chamar de mim, assim, tipo, sou apaixonada por uma linguagem. Sempre gostei de descobrir linguagens. Então, assim, a base da lógica ali, que eu acho que é importante para todo mundo, é você ter aqueles conceitos lá, base, fundamentados. E aí você vai escolhendo suas preferências. É natural que depois você escolha, mas eu não tinha uma preferência. E aí, nisso, eu saí navegando em várias linguagens. Quanto mais eu conhecia, melhor a gente vai ficando, né? A gente passa um tempo ali, então eu programei em tudo que você imagina. E eu gostava muito do back-end. Fazia front-end também, mas back-end era o meu negócio. Então, mexer com código back-end, mexer com máquina também, sentar junto da galera de infra, sempre foi uma coisa que eu gostava. Até hoje, o Josu, que trabalha comigo, sabe que eu faço vários projetos com a turma de infra na minha empresa atual. E, assim, é uma equipe que eu sempre estou junto para entender o que é que está rolando nos bastidores. A parte de estar lá na frente do cliente é a ponta do iceberg, né? A gente tem várias coisas que a gente faz para estar lá entregando um relatório, um serviço, um produto para o cliente. Então, tem muita coisa que acontece dentro da empresa para chegar no resultado final. E eu tive também essa facilidade de navegar. Sempre tive essa facilidade de navegar em diversas áreas, em diversas tribos. Então, me facilitou dentro do mundo de TI e agora de segurança. Agora não, né? Já estou na Tempest. Faz um tempo, né? Quase 10 anos na Tempest. Nossa. Então, você vai navegando, vai conhecendo, vai mudando, e aí você vai aprendendo cada vez mais. E as pessoas que você cruza no caminho vai te enriquecendo e vai te trazendo experiências que são muito bacanas. Então, para, assim, dar uma resumida da origem de tudo, é isso. E a gente tem aquela sede de aprender, né? Sim. De aprender cada vez mais. Eu lembro que em 2017 foi a minha... Eu cheguei na Tempest em 2017 e a gente estava lá numa função, numa época onde a gente não tinha um time de atendimento ainda. Sim. Lembra que existiam 2 pessoas, a Beth e o Eric. É como se fosse o rascunho do CS, né? Exato, exato. E aí falaram, putz, vamos contratar mais 2 pessoas pra gente montar um time de CS. Putz, eu não sei se esse termo existia na época, acho que não. Acho que ainda não tinha, era uma coisa muito de produto, né? Serviço, Isso. ainda mais serviço de cyber. Não era muito raro, porque falaram, um negócio é novo aqui, você topa participar, e foi eu e a Pacholec pra essa área. Que legal. Só pessoas legais, cara. Eu fui o N1, a Paty também N1, e a Beth e o Eric os Ns2, né? Isso. Então aí falaram, caramba, hoje agora vocês vão pegar praticamente toda essa coisa técnica que a gente tem na Tempest e traduzir para pessoas que muitas vezes não são tão técnicas assim. Isso. E aí eu lembro que nesse momento, e aqui eu quero agradecer, gente, em público, a Beta, porque você me ajudou muito, Beta. Você teve um papel de mentoria ali que eu falei, caramba, que menina é essa aí? Tranquila. Ela é assim, gente. Pior que ela é assim mesmo. Tranquila. A Beth ajuda Gus, todo mundo por onde ela passa. Aqui. O primeiro cliente que eu fui... Putz, esqueci qual foi. Mas foi ali, perto da Marginal. Você foi comigo. Me deu segurança. E eu queria te agradecer, assim, por tudo, cara. Gus, assim eu vou ficar emocionada. Que massa, cara. Não, mas gente, obrigado mesmo. Por nada, assim, a gente tamo junto, né? A gente tá Sim. sempre junto ali, se ajudando e... Naquela época, eu ainda nem era da equipe de CS, né? Eu estava um pouco ainda na área de pré-vendas técnicas e migrando para a área de CS. E, assim, para mim, né, empresa tem que ter foco no cliente desde muito tempo atrás, mesmo antes de estar na empresa atual. A gente precisa atender os nossos clientes como a gente gostaria de ser atendido, né? Então... Quanto mais a gente entende do negócio do cliente, mais oportunidade a gente tem dentro daquele cliente, mais ele fica confortável com a gente, mais ele fala coisas pra gente, mais ele confia no trabalho que a gente vai fazer pra ele, mesmo nos problemas. E problemas, principalmente na área de cyber, é o que a gente mais convive todos os dias. Exato. Então, são situações que precisam de ter calma. Apesar de eu ter assim, eu sou bem paciente, eu tenho uma paciência bem grande, assim, mas muitas vezes, como o Josu já falou, eu preciso me posicionar. Sim.
E às vezes a gente tem realmente um dia mais difícil que o outro ali, né? E a gente está sempre buscando melhorar no dia a dia. E vai aprendendo com as técnicas. Então, com o CS, a gente aprendeu coisas de técnicas e métricas e números que a gente não tinha antes, processos, procedimentos. E a gente foi melhorando isso. E CS não é só para o cliente ficar satisfeito. CS faz a empresa crescer em receita. Muito bom. Em receita. Isso aí é corte, cara. Pode colocar aí já. Então, assim, cliente que está satisfeito não significa que o cliente vai estar sorrindo. Até porque se eu estou numa sala de guerra com um ransomware rolando, o cliente não vai estar feliz sorrindo. Ele está ali confiando que eu vou dar todo o suporte para ele. Não necessariamente eu vou resolver o problema dele, porque dependendo da natureza da ameaça, não tem o que fazer. É mitigar, é restaurar o ambiente, é acompanhá-lo até um certo ponto. E isso ele não vai estar feliz abrindo uma caixa porque ele comprou um produto. É muito diferente. Então, não necessariamente ele vai ficar sorrindo ali no final de uma sala de guerra. A gente vai estar dando uma confiança de que a gente vai fazer o trabalho bem feito. Passando segurança, né, Beto? E a gente vai dar o nosso melhor. E muitas vezes a gente vai virar à noite e a gente vai seguir ali com o cliente de mão dada para a gente mitigar aquele problema. Então, no fim do dia, eu não vendo só serviço ou produto, eu vendo confiança. E clientes que confiam e estão satisfeitos, eles vão topar pagar mais por isso. Então, por isso, gera receita para a empresa. E o cliente, Beto, aqui, vamos voltar nessa posição de pré-vendas, que antes, de fato, de você fechar um contrato, a pessoa tem um monte de dúvidas ali. Caramba, tem um risco tal, putz, eu vi um report tal, onde eu preciso trabalhar para minimizar vulnerabilidades aqui na minha empresa. E aí tem toda essa parada técnica de novo, de segurança. Como que você explica para um cara, para um gerente de segurança muitas vezes mais focado no estratégico, e a gente entra naquela, putz, o gerente é mais estratégico, ele não é técnico. Como que você explica esses riscos de seguranças de uma forma não técnica para esse cara entender, sabe? Tem que ter uma visão de impacto de negócio, né? Então, traduzir o techniquez para o executivez é um trabalho também que eu aprendi ao longo do tempo. Então, pegar um resultado de um pentest e mostrar para ele que aquela vulnerabilidade, se for explorada, vai dar um impacto de negócio, de parar o ambiente dele completamente. Ou ter um furo ali em relação a dinheiro, que aí é mais fácil até de tangibilizar para ele, né? Exposição. Exatamente. Vai ter exposição da tua marca, ou vai ter exposição de dados, eu consigo de forma massiva extrair todos os dados da tua empresa. Então, você contar a história de uma forma que seja palpável, sempre assim, no máximo possível palpável para a pessoa, para ela entender o tamanho do risco. E aí depende do apetite de risco da pessoa. Se a pessoa está, assim, se a empresa puder conviver com o risco e aquele valor daquele risco, ela paga, ela não vai investir em segurança. Ela não vai investir em tecnologia, ela vai conviver com aquele risco. Se a fraude tem um X% que está dentro de um dinheiro que ela consegue bancar, ela não vai investir, ela vai conviver com a fraude. É uma decisão de negócio. Do ponto de vista de segurança, é você sempre agnóstica, no maior caso possível, agnóstica, para ela poder decidir. Eu vou dizer, usa as tecnologias tal, para você se defender, tem os serviços tal. Contrata comigo, mas você pode contratar com outras pessoas. Participamos de uma concorrência, óbvio que você vai querer que eu ganhe, né? Porque eu quero trazer receita para minha empresa, mas é uma decisão do cliente. E muitas vezes o cliente não tem maturidade para comprar tudo. Tem que ser realmente em fases. Qual é a dor principal dele? Então, você ter essa expectativa do cliente na entrada é primordial para você ter sucesso quando está rodando o serviço lá 6 meses depois. Porque você cria uma expectativa na venda que na hora que ele está fazendo o onboarding, que aí ele tem só uma amostra do que o serviço vai ter, ele já vai dizer assim, eita, não era isso que eu queria. Aí o que é que você faz? Tipo, o cara já tá dentro até você mudar tudo. Já né? passou por um processo jurídico de compras, de tudo. Então, como é que você desfaz aquilo? Então, é muito complicado. Então, quanto menos tempo eu tiver para descobrir um problema, um alinhamento, uma falta de expectativa, melhor vai ser para o negócio, para os dois lados, para mim e para o cliente. Sim.
Vai ser sempre melhor. Então, fazer essa pré-vendas bem feita, entender tecnicamente, conseguir fazer essa tradução. Porque, vou dar aqui um exemplo do SOC, né? O José que trabalha no SOC. Viva o SOC. Dentro de um SOC é um mundo de mini-serviços ali dentro. Então, você traduzir o que ele vai ter quando contratar um SOC e ele ter a clareza que ele também tem um monte de partes que ele vai ter que fazer para o SOC funcionar, é muito, assim, é muito abrangente. Se eu não sento com o cliente e explico. E mais do que isso, se eu não trago para a mesa quem vai operar esse serviço no dia a dia, fica muito vago, porque quem contrata é o CIO, o CISO da empresa, mas quem executa é o gerente, é o coordenador, é o analista, e eles estão descasados. Aí não vai funcionar também. Sim. Não vai funcionar. O cara quer uma tecnologia, o CISO compra outra e o gerente está pensando em outra coisa. Tem um descasamento. Precisa estar todo mundo alinhado, conversado, para poder ter realmente essa noção de expectativa, negócio, e o que é que ele vai ter de tecnologia ali para ajudá-lo nos problemas de segurança do dia a dia dele, ou de tecnologia também. Tecnologia também vai na mesma linha, né? Eu vou investir num EDR, ou deixa só o meu antivírus do jeito que está por uma questão de custo? Depende. Você tem braço para fazer contenção? Você fala de braço toda hora, né? Totalmente. Você tem braço para fazer contenção? Aí vale o dinheiro? É assim, se eu tiver um tipo de ameaça que o teu antivírus não segura, qual é o custo disso para a tua empresa? Vale investir esse dinheiro no EDR em curto, médio, longo prazo? Aí tem que começar a fazer um plano estratégico mesmo, um plano diretor de segurança e começar a se estruturar. E começa nas organizações internas da empresa. Então, o cliente em si, ele precisa de educação. A gente precisa mostrar para ele o que é que ele... eu gosto de comparar, por exemplo, quando você vai num especialista de qualquer outra área que você não conhece. Na área de saúde, ou sei lá, você vai construir uma casa, você não vai fazendo as coisas por você, vai dar alguma coisa, pode até sair, né, alguma coisa lá, vou tomar uma vitamina D aqui para melhorar alguma coisa, pode até sair de um conhecimento que você lá estuda, mas é muito diferente quando você pega um especialista para te dar um diagnóstico e dizer, faz isso primeiro, isso primeiro, isso primeiro. Não significa que você vai pegar aquele diagnóstico e vai cumprir a risca o que está ali. Ô Beta, eu acho que o mais legal de tudo isso que você está falando é faz tudo isso que você está falando, faz ponto 1, faz ponto 2, faz ponto 3, o cara explicar cada ponto e o cara, tipo, ver valor nisso. Isso é muito rico, cara. Exatamente. Por mais que ele não seja técnico. Porque esse exemplo que a Beth deu é muito legal, cara. Esse lance de especialista, né? Você vai, por exemplo, eu faço um acompanhamento esportivo. Agora eu tô meio parado e tal, mas eu faço. Quando eu sento na mesa com um cara, velho, assim, eu vou lá, não é ele se pesa aí, vamos tirar as medidas, não. É uma consulta mesmo, tá ligado? Meu velho, eu fico 1 hora, eu aprendo muita coisa, meu velho. Eu aprendi muita coisa com esse cara. E aí eu me sinto especial, cara, porque eu falo, cara, o valor que eu tô pagando vale muito a pena, exatamente colocando o nosso negócio aqui, porque o cara, ele me dá insumos ali, ele faz valer o meu investimento, né? Ele tá te educando a cumprir um propósito ali que você tá traçando com ele. Exato. E aí, assim, sei lá, uma coisa simples que você nunca pensou, respira de uma forma diferente na hora que você estiver fazendo tal coisa ali no teu exercício. Você nem imagina isso, ninguém nunca te ensinou. Então, cyber é a mesma coisa. Por mais que você estude, você está na faculdade, viver uma sala de guerra é o melhor Melhor escola. laboratório. Não vai ter comparação. Virar uma noite codando, porque você tem uma entrega no outro dia, é o melhor laboratório que você vai fazer na vida. Porque aquilo é vida real. Então, assim, a gente aprender uma linguagem, aprender todos os conceitos, Hello World, tá lá e colocar um negócio para rodar e subir, muito bom, isso é legal. Mas o que vai te fazer realmente pensar fora da caixa, buscar soluções, resolver problemas complexos, é as experiências diferentes. Não é teu dia a dia comum, é quando acontecer uma coisa caótica. Exatamente. Exatamente. Chegou o final de semana, não teve final de semana. Exatamente. Aí o bicho pega, né? O que rolou aí. Exato. Então você vai aprender ali. Quando o cliente está numa crise, ou quando o cliente está muito chateado com alguma coisa, ou quando o cliente não tem budget, você vai ter que usar criatividade para resolver aquele problema. E é disso que a gente tem que começar realmente a extrair experiências bacanas e ir adicionando na sua vida. E CS para mim também, CS e CX,
é fazer dessas experiências realmente coisas que eu posso medir, que eu possa realimentar a minha cadeia lá, da minha jornada do cliente, a minha operação, e que eu traga realmente melhores resultados com aquilo ali. Não é só para ver o cliente sorrindo, que bom que ele sorri. Se ele sorri, ótimo, maravilhoso. Mas é para o cliente estar satisfeito com o que ele contratou, ver o valor que ele contratou, ser surpreendido de vez em quando. Fazer, nossa, que bom que eu contratei essa empresa. Tô tranquilo, porque se acontecer alguma coisa, eles vão me apoiar. Então, é para isso que a gente também planta essa jornada. Para a gente ter essa confiança que a gente vai fazer um bom trabalho e que o cliente também ali está investindo uma grana pesada, porque os investimentos são altos, e ele vai estar tendo retorno, vai estar enxergando o valor naquilo que ele está investindo. Então, isso é muito legal. É muito legal, né? Eu gosto muito desse assunto, cara, de experiência, e ainda mais quando a gente traz para nossa área, porque assim, a experiência na segurança, qualquer experiência que você tem quando você compra a segurança, né? Quando você compra esse trabalho que está na sala de guerra, ninguém vai rir. Muito legal esse tipo de pontuação. Mas a gente, de fato, não vê valor. Não vê valor, ó. Na verdade, não é que não vê valor. A gente não olha pro valor. Não consegue mensurar, né, ali no momento, né? A gente não olha pro valor e quando a gente vê o valor, a gente não negocia aquilo. Isso é muito louco. É inegociável. Exato. Eu acho que antes, cara, até desculpa te interromper, mas antes, a área de segurança, a área de cyber, ninguém sorria, o cliente. Porque ele falava, caramba, lá vem esse pessoal aí, velho. Chato, né? É o chato. Puta, ou lá vem um pentester que Destruiu o meu já ambiente. destruiu o meu ambiente e agora quer cobrar um serviço que ele fez, senão ele vai vazar essa informação. Exato. Putz, lá vem o time de segurança, o comercial do time de segurança, falar que quer me vender algo porque tem uma catástrofe aqui. Quer aproveitar da minha dor para me vender Exato, um monte a de coisa. experiência era a diferença. Agora a galera tá pensando, caramba, lá vem essa galera que vai me deixar mais protegido, que vai minimizar riscos. E que não vai querer colocar uma coisa que não funcione, né? Então a gente faz a coisa em camadas para realmente gerar valor e você reinvestir, você justificar para o board da empresa por que você está fazendo aquilo. Então, você rever o seu ambiente como um todo, de forma realmente estratégica. Isso é importante. Interessante, né? Muito. Mudou o mindset. Total. E você falou que foi em 2017? 2017. Você falou que a área tava meio que começando, cara. Conceitualmente, hoje a gente fala, pô, faz muito sentido ter essa área. Muito legal que você falou. Porque ela gera receita. Isso é muito legal, cara. Mas é muito legal como nascem áreas e a gente não consegue viver mais sem elas, tá ligado? Porque elas mensuram algo, ela traz... dava pra você olhar na época. Não, é porque era um pós-venda, né? Era assim, a gente era chamado mediante um problema do cliente. Muito louco. Então, isso. não tinha cadência pra saber... Eu falar uma vez por mês com o cliente, uma vez por semana, um período aí com o cliente. Eu não acompanhava o cliente de forma interativa, incremental ali pra ir acompanhando ele. Eu fazia isso mediante ele reclamar de alguma coisa. Então, assim, não tá funcionando aqui o log X. Aí eu ia lá, ligava, entendia o que é que não estava funcionando, chamava um técnico, ia junto, acompanhava, fazia uma gemude e voltava a funcionar. Eu só ia falar com esse cliente novamente daqui a uns 6 meses. Porque e ele também não queria falar comigo. Então, assim, mudou muito. Nossa, mudou demais, cara. Eu vejo hoje, assim, é muito legal. Hoje o contato de vocês é muito mais perto, cara. Vocês que trampam com o serviço. De novo, era isso aí que a Beta falou. Trimestralmente a gente vai uma vez aí, porque tá tudo no Gira. Se você tiver dúvida, abre o Gira, tá tudo lá. Exatamente. Tem uma ferramenta lá com os tickets do cliente, a gente vai entrar nos detalhes e vai discutir ali. E trazer visões para o cliente, né? Tem um monte de informação, a gente começa a trazer dados. Aí com esses dados a gente toma decisão. Aí um cliente que está com SOC, que está com muito falso positivo, que danado é isso que está acontecendo nesse SOC. O que é o ajuste que eu faço aqui? É uma ferramenta que está mal configurada? É um log que está ruim? O que é que eu vou fazer para isso melhorar, para ter um alerta melhor de quantidade, de qualidade? Então, a gente começa a pensar de formas diferentes. E o cliente não pensa nisso porque ele não tem esse conhecimento. Ele contrata justamente as empresas para ter essa inteligência dentro da empresa dele. Então, ele enxerga a gente como advisor mesmo. Ele quer aquele braço de segurança para conduzir realmente essa melhoria na maturidade da operação de segurança dele. Muito bom.
Ô Beto, quando você tava falando da sua história lá no começo, só dando um passinho pra trás, Claro. eu dei uma viajada assim bem legal, né? Porque você falou telefone, tinha que comprar. Não é? Como foi que você falou? Assinatura? Assinatura. É muito legal, porque eu já vi minha mãe falando isso daí. Consórcio, né? Acho que era consórcio. Igual De consórcio telefone? de carro, era do telefone, era uma coisa caríssima. Você tinha que ser sorteado pra poder receber. Minha mãe já Era falou uma isso aí, coisa assim. cara. Porque minha mãe morava ali no prédio ali da Voz Guimarães. Internet com pulso. Da Rua da Transa? Internet é um baby. Internet com pulso, sabe o que é isso? Com pulso? Você tinha que ligar meia-noite, botava um disquetinho. Sim, essa sim. Aí pelo pulso, lá, Fazia aquele barulho. chiava o modem. É. Sabe ali na Rua da Transa? Minha mãe morava naquele prédio ali no Aham. começo. E na época, só meus pais tinham telefone, cara. Porque eles pegaram do antigo morador e ficaram e compraram junto. E no prédio inteiro, só eles que tinham. E as pessoas queriam ligar, as pessoas iam lá, tá ligado? Bizarro, velho. Como que era para as pessoas se comunicar, tá Hoje ligado? as pessoas não querem se falar por telefone. Hoje eu ligo, acabei de ligar aqui pra uma pessoa, eu ligo e eu pergunto se ela pode falar ou mando mensagem e falo, posso te ligar? Exatamente. A gente faz isso. Uma loucura, né? Porque quando liga direto, eu não atendo, não. Não atende. A gente, por vários motivos, né? Porque mudou mesmo, né? A forma de se comunicar e porque tem muito golpe. Exato. Ou propaganda. Aí a gente vai ficar... Ou propaganda, Se é um exatamente. número que a gente não conhece, a gente não atende porque ou é propaganda ou é golpe. Aí a gente evita realmente Exato. falar no telefone, mas mudou a comunicação. Então, uma comunicação que a gente fazia antigamente, de ligar e ficar lá pendurado horas no telefone, foi mudando. O celular mudou também. O celular também era para ligação e SMS. SMS a gente também usava bastante. Depois tinha um custo, hoje não paga. Então vai mudando. Muito louco isso, né? O modelo de comunicação e o Colocava modelo de crédito negócio. só pra usar o SMS. Da hora, velho. E às vezes a gente achava algum. E às vezes a gente achava até alguns bugzinhos. Teve bug na Vivo. Tá dando pra mandar mensagem de graça. Aí você não tinha crédito, mandava. Mas eu falei isso porque você falou que tava em Recife. Em Recife. Teve toda essa trajetória lá na prefeitura, tal, não sei o quê. Passou por umas áreas bem legais. Inclusive, a galera de Recife é muito desenrolada com tecnologia. Tem um polo bem forte, né, de tecnologia lá. Então, tem o César, que é é o Centro de Estudos Avançados do Recife. Já trabalhei no César também. Então, o César nasceu dentro da Faculdade Federal, né, na Universidade Federal de Pernambuco. Mas fora o César, tem o Porto Digital. Então, dentro do Recife Antigo, tem um conjunto de empresas de tecnologias que o Porto Digital ali promoveu, né, ao longo dos anos. Já então, estive lá. tem incentivo fiscal para as empresas terem lá. Então, tem um polo muito forte de tecnologia, não só na Federal, tem outras faculdades também que são bem fortes. E na área de TI, saiba mais agora, mas sempre teve. Então, eu já fui realmente estimulada. Tinha cursos técnicos, na minha época já tinha curso técnico de tecnologia, já tinha curso de programação. Só que tudo muito caro. Então, meus pais também, como não tinham muitas condições, o que eu fazia? Eu fazia um curso, monitorava outro, pagava outro, fazia uma cadeira, era monitora dali para ter uns descontos. Ia fazendo assim, para conseguir me virar e conseguir ter o conhecimento. Uhum. E estudava também muita coisa autodidata. Não tinha essa internet que a gente tem hoje, com a velocidade que a gente tem hoje, né? Esse pulso que eu estava falando aqui era meia-noite. Para poder entrar e não pagar. Então, a gente pesquisava lá. A gente estava até falando assim, o Wikipedia é uma coisa que, para a gente ter acesso, coisa dos anos 2000 e poucos. 2001, 2005, começou a ter realmente um uso. E logo no começo era muito criticado, né? Porque qualquer pessoa podia, não era muito validada. Então, buscador eu usava o KD, que era de lá, né? E depois foi que veio o Yahoo. O Yahoo usava muito. Nossa, eu usava muito o Yahoo. O Yahoo usava na faculdade e falava assim, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Que legal, né? Por isso e você passou por lá, né? E eu fui bater lá no Yahoo. Que bem legal. legal. Foi o Yahoo que me trouxe para São Paulo também, né? Eu saí do Recife para São Paulo por uma oportunidade de trabalho no Yahoo daqui de São Paulo. Meu sonho era trabalhar no IG. Que legal. Eu olhava o portal do IG e falava, eu vou trabalhar lá. É muito legal, né? Era um cachorrinho, né? Isso. Mas eu falei isso porque, de fato, a galera lá é desenrolada, não é puxando saco não, mas é desenrolada mesmo. Eu tive nesse polo lá, tem a molecada, meu velho, desenrolada assim pra frente, sabe? Tipo assim, sabe de tecnologia, estão começando, mas assim, sabe falar tecnicamente, meu velho, e se você vacilar, os caras te dão uma rasteira. Isso é muito legal. Mas aí, falando de você, Beta, Fala.
passaram algumas pessoas aqui, Luísa Tomé, a Fabiana Tanaka, enfim, que eram mulheres que teoricamente estavam sozinhas ali, vamos dizer, solitárias ali numa área que teoricamente era dominada por homens. Sim. Como foi a sua experiência colocando dentro desse contexto a Beta nesse cenário, na prefeitura, começando lá, e não necessariamente na prefeitura, mas antes até, né, nessas passagens que você teve. Isso. Eu acho que não diferente delas, né, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, a minha turma também começou gigante na faculdade, terminou pequena e mulheres menos ainda. Então, a turma de 100 aí começa com 80 homens, 80 ou 20 mulheres, ou 15 mulheres, 85 homens, e terminou a minha turma com 17 pessoas, 3 mulheres comigo, né, contando comigo eu e mais 2, e o resto homens. Então, dali você já vai realmente vendo que vai ficando realmente para trás, né? Não tem um incentivo, né? E realmente não é uma coisa que todas as mulheres procuram, não é a lista do desejo da mãe das mulheres. Eu quero que minha filha seja... Mas isso você fala naquela época? Isso que eu ia falar. Antigamente. Hoje não. Hoje eu acho que mudou tudo, né? Então, eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, a mãe de uma amiga minha me deu carona. E ela perguntou assim pra mim, por que você vai fazer TI, informática? Isso não é curso de gente. Que legal, gente, né? Não era nem de homem e mulher. De gente, eu fiz, não, mas qual é o curso de gente? Ela, é direito, medicina ou engenharia? Eu fiz, mas é engenharia, só que de software que eu vou fazer. Aí ela, não, mas não é isso. Então, assim, essa minha amiga fez direito para agradar a mãe e com 17 anos, minha gente, é muito difícil você... Sim. Não é todo mundo que se rebela e vai de encontro aos pais. Aí você, dependendo da personalidade, do perfil da pessoa, ela vai acatar a decisão dos pais. E ela fez direito, terminou direito, não é aquilo que ela queria, ela gostava de publicidade, ela era criativa, assim. Então, assim, não foi, mudou, a vida dela foi para outro canto. E eu fiz TI e continuei TI, estou em TI até hoje, mais agora específico em cyber, né, em SI. Mas até hoje é difícil de explicar o que eu faço. Então, meus pais, a Roberta trabalha com TI, mas eles não sabem exatamente explicar, sabe que é cibersegurança, mas não sabe explicar o que eu faço. Eu vivi esse dilema até dentro de casa, cara. Uhum. E a área também expandiu muito. Então, a gente faz muitas coisas, se dividiu em muitas áreas. Eu programei muitos anos, mas depois eu fui para área de análise, né? Fui analista de sistemas muito tempo, fui para coordenação de TI, fui para gestão, por eu conseguir navegar entre as pessoas, por eu conseguir traduzir. E outra coisa que eu também sempre fiz foi conectar pessoas para resolver problemas. Então, sempre juntei a galera, vamos pensar aqui, como é que a gente resolve esse problema dessa pessoa, desse cliente? Então, juntar pessoas, traduzir e comunicar isso, sempre foi uma vantagem para mim. Então, isso me levou a ir para cargos de gestão, de estar à frente do cliente, de conversar entre as áreas, de levar soluções, de pensar em soluções. Então, sempre me senti muito resolutiva. E fazer parte da solução é muito bom, né? Você se enxergar como parte da solução é muito bom. E outras pessoas estão aí sempre parte do problema. Então, assim... Você tem que fazer parte da solução, bicho. Você não é uma pedra, né? Você pode se mover. Então, sai do teu canto, vai para o outro canto, pensa diferente. E você tem que fazer parte da solução. Seja no trabalho, mas também seja na sua vida, né? Exato. Então, se tem isso serve para tudo. Se tem alguma coisa que não está bacana, se mexe. Se move para poder tentar resolver aquilo ali. Então, esses incômodos... de resolver as coisas sempre foram uma característica minha. Mas a gente não pode resolver isso, mas a gente não pode ver de uma outra forma. E sempre com essa sabedoria, Beta, com essa calmaria? Não. Isso você vai escolhendo as lutas ao longo do tempo, né? No começo no ímpeto da juventude, você quer bater de frente com todo mundo, né? Uhum. Então, ainda mais pelo quesito mulher e homem no começo. Então, assim... acho que tem dois perfis. Ou você fica calado, né? Você vai ficando ruim, né? Porque você vai ficando calado. Ou você vai batendo de frente. E eu tive sempre a postura de bater de frente. Mas isso também causa, assim como ficar calado causa traumas, bater de frente também causa traumas. Me causou, assim, a traumatização disso é que eu virei uma pessoa que eu não deixo ninguém passar por cima de mim. Então, a pessoa começa a me atravessar, aí eu começava a atravessar a pessoa. E isso vai criando uma tensão no dia a dia.
Né? Isso no começo Nossa Senhora! Eu falava uma coisa, a pessoa roubava a minha ideia. Aí, o mansplaining. O mansplaining, pronto. Roubava a minha ideia. Eu dizia, não, cara. Quem falou isso fui eu. Então, ficava batendo de frente com as pessoas. Mas isso é legal, pô. É legal até a página 2. Uma vez, você fazer isso uma vez... Isso, você se impor uma vez é ok. Mas você fazer isso todos os dias com pessoas diferentes... Isso é verdade. Concordo, Beta. Isso é cansativo. Você chega no final do dia, você faz exausto. Você fica pensando, por que eu vou para esse lugar no outro dia? Por que eu não abro uma empresa de qualquer coisa e faço um empreendimento? Gera uma exaustão, né? Exatamente. Então, assim... E aí, o que eu tô dizendo? E você começa a passar por cima de qualquer pessoa. Porque vira um hábito. A pessoa lhe atravessa, você corta. A pessoa lhe atravessa, você corta. Então, eu comecei a me policiar muito agora, já muito depois disso, de ter uma pausa para ouvir as pessoas. Então, muitos dos feedbacks que eu recebi no trabalho é que eu sou um trator. Então, vou falando e eu vou começando a não deixar a pessoa falar, já resolvo o problema. E, às vezes, tem outras pessoas com outras soluções. Então, a gente tem também que respeitar o lado do outro. Mas isso são consequências das minhas posturas do passado. E aí tem a experiência, né, Beta? Exato. Você vai vivendo, você vai escolhendo. Então, assim, tem uma pessoa que lhe atravessa... Hoje, normalmente, o que é que eu venho fazendo? Primeiro, você não fala de bate-pronto. Antes, vinha assim, já sobe o calor, você já bate pronto, né? Já fala. Agora, eu respiro 1 segundo antes de você... A pessoa tá me atravessando ali e faz... Respira. Espera ela falar e faz... Posso concluir? Aí a pessoa já fica meio assim, né? Aí ela não, a pessoa fala. Mesmo que a pessoa estiver irritada, tá? Posso concluir? Você já viu isso várias vezes? Já. Então, você já viu várias vezes. E tem horas que você, mesmo que você, com todo o autocontrole que você vai ganhando, você passa do ponto. Porque a outra pessoa do outro lado, ela pode te irritar num grau que você também fica irritado. E aí, assim, já tive que me posicionar com pessoas em reunião, Josué já me viu também nesse momento, de ter que ser firme. E dizer assim, não é assim, não é assim, não é assim. Aí a pessoa é assim, e fica naquele dilema assim, eu faço, a gente não vai resolver isso aqui. Não é assim que a gente vai resolver. Então, a pessoa quer ceder pelo grito, ou pelo jeito de se impor. E aí a gente tem que ir negociando. Ou você é questionada na sua, sei lá, na sua inteligência. A pessoa questiona, não, mas você não sabe disso, mas você não sabe daquilo, mas você não sabe daquilo outro. A pessoa começa a tentar lhe minimizar para você se desequilibrar. Então, se você está no dia bom, tudo certo. Exato. Você sabe o que você é. Você sabe o que você conhece. Mas se você não está num dia bom, se você já está estressado com outras coisas, se você virou uma noite numa sala de guerra e aquela pessoa fica ali batendo com você, você sai do seu normal. É verdade. Você sai do seu normal. Então, escolher as lutas que você quer lutar é um aprendizado. E aí aqui eu digo que resolvido, não. Mas está bem melhor do que no começo, há uns 10 anos atrás, estou bem melhor. E você conviver com pessoas diferentes vai te trazendo realmente novos insights. Isso é maravilhoso, porque você aprende estilos diferentes, você aprende jeitos diferentes de trabalhar. E as pessoas que, porventura, elas não são fáceis ou elas são duras de trabalhar, também trazem ensinamentos para você. Essas são as que mais trazem isso, na verdade. Maturidade é tudo, né? Aprendi muito com você. Como não ser. Pois é. Mas aprendi. Tem uma expressão que é tubarão no tanque, né? Tem sempre um tubarão no tanque, sim, ali. Então, você não pode sangrar. Né? Aquela história que o tubarão sente uma gota de sangue na piscina. Então, se você sangrar, ele te pega. Então, tem essa história de ter sempre ali um tubarão no tanque ali rodando e você tem que ficar ali esperto. É bom e ruim. É bom porque você sobe sua régua, você vai entregar um melhor trabalho. É verdade. Você não vai deixar nada passar, você vai revisar, porque aquele cara não vai te pegar na curva. Sobrevivência. O cara, é que homem ou mulher. Então, assim, a parte do tubarão no tanque não depende do gênero. É porque tem pessoas que são assim. Ela vai buscar o teu erro. Ela vai apontar a tua falha. Mas só falha quem trabalha. Cara, se você não trabalha, você não erra. Né? Então tá tudo certo. Top. Então,
você vai ter assim, você não pode cometer os mesmos erros sempre. Isso aí também tá faltando aprender ali a usar o aprendizado daquilo que você errou, mas... Você tá trazendo um tema muito legal aqui pra gente. Porque maturidade, inclusive pessoal, assim, e ainda mais vindo de você, uma líder que já teve uma carreira muito... bem completa já, né, Beto? Assim, no sentido de passou por muitas portinhas, né? E aí, essa questão de... Eu vejo isso daí que a Beto tá falando, Gu, como aquele... Sabe quando você escreve? Escreve. Aí você fala, mano, vou mandar isso não. Você apaga tudo. Não. Isso é a maturidade, cara. Exato. Isso é a maturidade. Sim. Você fala assim, acho que é a guerra que você tá escolhendo, né? Exato. Não faz sentido. Deixa pra lá. Melhor, a gente se fala depois. Porque você respirou, cara, você fala... Mas isso daí é a maturidade que você vai ganhando. Esse negócio que você falou dos 10 anos. E aí você vai melhorando, né? É lógico, tem gente que quer melhorar. Sim. E tem gente que passou os 10 anos e continua na mesma. Tem isso também. Repetindo, né? Exatamente. Repetindo os padrões. Eu acho que, assim, comportamento não é uma cruz que você carrega. Você tem um comportamento, se você quiser, você vai mudar. Ninguém vai mudar por você. Sim. Mas se você quiser, você muda, porque é habilidade. Você tem que criar uma habilidade ali para resolver aquele comportamento. Agora, personalidade é outros 500. Você tem uma personalidade mais firme, você tem uma personalidade mais Sim. doce. É seu estilo. Estilo é de cada um. É o formato da garrafa. Exatamente. É estilo é de cada um. E aí você vai aprendendo a conviver com os estilos das pessoas. E, assim, sendo líder de times, eu também convivi com diferentes estilos, diferentes velocidades, diferentes habilidades. Então, a minha velocidade normalmente é 220, 330. E eu tenho que conviver com pessoas que são 110. Então, eu tenho que escolher as pessoas para trabalhar onde elas vão ser melhores. Top. Então, colocar as pessoas onde elas vão brilhar. E quando as pessoas brilham, ela traz o melhor dela e é o melhor para minha equipe e é o melhor para minha empresa. Então, todo mundo tem que brilhar. Não é só eu que brilho, né? Não faz sentido. É revezamento, né? Você precisa do cara mais rápido, você precisa do cara que no meio ali da pista ele vai fazer o trabalho dele muito bem feito, e você precisa do cara que vai dar a largada. É aquele exemplo clássico, é pegar um excelente técnico e colocar ele para gerir pessoas. Você perde um arquiteto e ganha um problema com as pessoas. Sim. Então, você não está fazendo a melhor escolha das habilidades daquela pessoa na tua empresa. Sim. Na tua equipe. Então, uma pessoa que é super analítica, que precisa de tempo para analisar algumas coisas, ela não vai ter poder de decisão rápida, de resolução rápida. Não, então, ela não pode estar à frente de clientes críticos. Ela tem que estar ali no background, trazendo informação, dado, aí você vai ajustando, conhecendo as pessoas, você vai ajustando e colocando elas nos lugares que elas vão render mais. Exato. Eu, Beta, quando eu era adolescente, eu fui atleta um tempo, né? Então, eu fui jogador de futebol ali, em algumas categorias de base, e comecei a correr, fazer atletismo mesmo. Teve uma época que na escola, a gente ia ter os escolares aqui em São Bernardo, eu sou campeão dos escolares de São Bernardo. Jogador cara, hein, pai? Não, mas de corrida. E aí eu fiz alguns testes, o professor me falou, você vai na competição dos 60 metros rasos e dos 100 metros rasos. Nos 60 metros rasos eu era péssimo. Nos 100 metros rasos eu fui campeão. Aí o professor falou, Gustavo, você é péssimo no 60 porque é mais curto. Como você é alto, até você ficar na postura na ideal, envergadura né? legal para sua velocidade, o cara já chegou lá. Mas no 100, quando você ficar legal, você ainda corre muito mais e consegue alcançar o cara de 60 E passar. e passa ele. E aí ele falou, a partir de agora você só vai fazer 100 metros, deixa os 60 para outra pessoa que é só rápida na largada. Exemplo maravilhoso. Aí, você não é rápido no curto prazo, mas no longo você Exato. vai ultrapassar ali. Então, às vezes, você precisa botar a pessoa para ultrapassar uma barreira, numa posição melhor, ela vai brilhar. Ela vai brilhar. Aí você tira uma pessoa de frente do cliente, bota ela no background para apoiar as outras pessoas, ela brilha. Exato. E a gente precisa entender também, é muito legal, eu gosto muito desse papo de pessoas, tá no lugar certo ou não, porque eu sempre penso no futebol, cara. A empresa é um time. Sim. E aí ninguém vai viver sem precisa do cara que faça o gol, mas a gente precisa do cara que defenda, cara. Ela vai ficar Exato. tomando gol. Exatamente. Isso, você falou muito Né? E às vezes as pessoas esquecem disso. A pessoa tem importância, às vezes ela só tá na posição errada. O goleiro, ele tem que estar na posição dele, cara. Se colocar ele de lateral, não vai render. E aí precisa de alguém
né, uma liderança lá que olha e fala, pô, eu preciso colocar esse cara, eu não sei, às vezes esse cara vai analisar o campo, porque hoje tem até isso, né, você já viu? Tem analista de desempenho. De desempenho, é. Cara, bizarro isso, né? A gente tem também nossas métricas de desempenho, né? Então, quando a gente está, principalmente a turma de CS, a gente tem engajamento, a gente está vendo ali uma série de notas, CSAT, para saber se o cliente está satisfeito. Então, se eu tenho um CS que está atendendo o cliente não está satisfeito, é com o quê? Com a operação, com o relacionamento. Então, esses KPIs que a gente tem na empresa também são as nossas métricas de desempenho. E isso tem que ir a nível de operação, que a gente não tem ainda hoje. Eu acho que é o próximo passo da experiência é justamente ter esse mindset para a empresa como um todo. Então, eu tenho certeza que a operação, toda operação vai querer tirar nota 10 com o cliente. Então, a pessoa quer atender o cliente bem, quer receber um reconhecimento do cliente, não necessariamente um elogio, mas dizer, aquele trabalho que tu entregou fez sentido para mim, me ajudou no ataque, me ajudou a fazer tal ação dentro de casa. Fez uma conscientização no meu board, nos meus funcionários. Então, isso é importante também. A gente conseguir fazer realmente essas medidas, porque se a gente não mede, a gente não sabe se a gente está bem, se a gente está mal, para onde a gente vai, onde está o gargalo, onde é que eu preciso melhorar. Então, é uma estrutura que vai crescendo e a gente vai colocando realmente mais controles. Mas no comecinho, todo mundo faz tudo. Sim. Todo mundo faz tudo. E funciona, também funciona. A gente fala aqui mais de grandes empresas, corporações, mas é possível fazer isso em menor escala. Tem pessoas que vão ter que assumir mais de um papel, mas é possível de ser feito também. Isso é bem interessante. E liderança, Beta, assim, quais são os seus desafios hoje? Lidar com pessoas diferentes, a gente está numa época 2023, então tem muita gente de muita geração. A gente fala que o mercado hoje tem 4, 5 gerações. Sim. Como que é lidar com essa galera diferente? Assim, é bom, porque tem aquela história das ideias, né? Você tem pensamentos diferentes, mas ao mesmo tempo, acertar a linguagem é difícil. Principalmente pós-pandemia. Sim. Pós-pandemia, a gente deixou de ser presencial, todo mundo dentro de casa, a gente virou uma comunicação digitável. Então, você começou a digitar em chat, assim, as câmeras, às vezes as pessoas não abrem, tem toda uma questão de desassociação do físico que rolou, que atrapalha, de fato, a convivência. Então, é óbvio que você prefere conviver com o seu cachorro, gato, sua família dentro de casa, do que com o cliente ou uma pessoa do cliente que está tendo um problema. Isso é óbvio, mas isso não faz você resolver problemas nem ter uma carreira, né? Aí você vai ter que decidir ali o que você quer. Você pode também mudar ali toda a sua vida. E tem muita gente que mudou de vida na pandemia, né? Trouxe outros valores, outras questões. Mas para quem curte trabalhar com empresa, trabalhar com tecnologia, trabalhar com segurança, tem os dois lados. Tem gente que flui super bem trabalhando isolado, sozinho, com seu computador. Mas para aprendizado, principalmente das novas gerações, conviver com seniors não é bom de forma virtual. É muito melhor você estar com a pessoa próxima para tirar dúvidas, aprender, ver o que ele está fazendo. Se você está no virtual, você não vê o que o cara está fazendo. Então, numa sala de guerra, se a sala de guerra é totalmente virtual, você está analisando uma coisa, você está vendo outra, eu estou fazendo outra. A gente não está se vendo fazendo as coisas em conjunto. Então, tem vantagens e tem desvantagens. Mas, falando de comunicação, é um desafio. Tem que ter a empresa tem que pensar num protocolo de comunicação onde todo mundo participe dessa comunicação de forma ativa. Porque a cultura da empresa, ela vai mudando também, né? Então, as pessoas entram e a cultura vai mudando. A cultura hacker é maravilhosa, todo mundo é apaixonado, né? A cultura da empresa que a gente trabalha, o Josu aqui, e que você também já trabalhou, é uma empresa que é muito livre em vários sentidos. Então, você pode falar com qualquer pessoa. As hierarquias, apesar de existirem, elas são acessíveis. Então, você pode puxar alguém num café para perguntar uma coisa, para tirar uma dúvida. Não tem sala isolada de vidro que está lá o diretor, o chefe. Está todo mundo junto. Então, tem as interações que são muito bacanas. Há essa aproximação. Tem também as interações que são feitas por todo o trabalho do time de RH. Mas isso promove algumas coisas.
Porém, depende das pessoas se conectarem. E aí vai realmente ser um problema geracional. A conduta. Uma pessoa de 60 anos, ela pode ser uma pessoa super descolada. E uma pessoa de 17 anos que está começando, ela pode não ser descolada, ela pode ser isolada. Exatamente. Ela pode não querer convivência social, ela pode ter uma fobia social, que é um novo termo que eu ouvi recentemente. Ela pode ter uma fobia social, ela não pode querer ir nem para a escola. Ela quer fazer a prova dela online, ela quer estudar online, ela não quer sair de casa. Então, realmente encaixar toda essa galera é um desafio. E falando de liderança, é você cada vez mais ouvir as pessoas, mas o mais que isso é unir todo mundo no mesmo propósito. E nem sempre as pessoas estão no mesmo propósito. Esse é um grande desafio, assim, botar todo mundo junto no mesmo direção. Assim, a gente vai para cá. De forma remota. Seja o formato que for, híbrido, remoto. Não, eu estou falando, e o desafio maior. Exato. Porque assim, eu acho que o remoto dificulta um pouco isso. Porque assim, imagina, o Gustavo lá tá com o cachorro dele lá, comendo o pé dele, e aí ele, vou entrar na reunião. Então ele conseguiu colocar o cachorro dele de lado e entrou. Aí a gente tem um direcional ali e tal, e às vezes ele não tá concentrado, que foi o que você falou, o cachorro dele tá mordendo o pé dele, eu tô num dia, não tô no dia legal também, então eu tô com um monte de outros problemas, é muito louco isso. Então, nortear a galera é um outro desafio também. De forma remota. Eu acho que o remoto é assim, por exemplo, a Beta é a líder, ela tem um barco aqui nessa costa. Eu faço parte do time da Beta, mas o meu barco é diferente, porque eu estou em outro lugar. Sim. Mas a direção precisa ser a mesma. Olha, a gente vai chegar naquela ilha, gente. Então, todo mundo pra lá do jeito que você tá. As coordenadas é essa, gente. Vamos lá. E aí tem os desafios do dia. Pô, isso é legal, cara. Com a minha esposa. É um tubarão que tá ali no mar, eu vou precisar desviar dele pra seguir pra ilha, entendeu? É boa analogia que você faz. Tipo, você é do mesmo barco da Beta. Mas a Beta precisa sempre estar lembrando que você é do barco dela, tá ligado? Porque você pode esquecer. Tem uma coisa que eu faço lá no time, é legal, que a gente sempre faz aniversário da galera. E tem gente de vários lugares do Brasil, velho. Então a gente cria um War Room, um grupo de War Room, que é sem o aniversariante, e a gente combina alguma coisa pra fazer e trollar o cara. Isso une muito a galera, e aí no dia a dia isso vai refletir no trabalho. Só que tem que ter uma forma da galera falar, pô, a gente tá junto. E aí a galera se fecha, tá ligado? Essa sensação de pertencimento isso. é o grande X da questão. Como você se sentir parte, independente de onde você tá. Exato. Independente de você, da idade, né, da geração, você se sentir parte, ser pertencente àquele grupo, é importante. Então, quando a pessoa não se sente parte, aí ela vai divergir, seja qual for o formato, seja qual for a geração. Adicionalmente, antigamente, antes da pandemia, a gente tinha o desejo de se encontrar no escritório. Sim. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje se a gente for, sei lá, 2, 3 vezes no físico, quem a gente encontrar, legal. Aí a gente pode sair pra comer, pra jantar, pra um happy hour, vai com quem tá ali. Mas antes a gente ia no desejo de encontrar as pessoas todas do seu time e de outros times. Hoje não, hoje a gente vai, quem tiver lá no dia. Que louco isso. Cara. Exatamente, no dia do marcado. Eu falava, quero ir todo dia, porque tinha uma liga de videogame lá. Isso! Guaraná, ligeiro. Eu falei, que isso? Vou todo dia, mãe. E a gente aprendia muito, né? Assim, um com os outros. Então tem, sei lá, tem uma pessoa que tá lendo um livro e tá comentando um negócio com você. Então tem uma pessoa que tava lá no café falando de plantas, o outro falando de, sei lá, de mercado financeiro e o outro falando de mitinique. Aí isso então... É que você tava comigo no dia. Tava o Guga lá, tipo, o Mitnick vai vir aí, o Kevin me... Falei... Isso é phishing. Que é isso? É phishing? E o cara foi, velho. Ele tava lá. Nossa, Mitnick, aí assim, né, da velha guarda, né? Eu tenho um livro dele, né, Arte de Enganar, da faculdade. Então, quando ele chegou lá, eu fiquei assim, tipo, sabe, Chaves? Muito bom. Fiquei em choque, assim, eu fiquei gaga, não conseguia. Aí chamaram pra me apresentar ele, tirei uma foto, mas eu não conseguia conversar com ele. Tinha milhões de perguntas pra fazer a ele, mas na hora, tipo, você vê, encontrou um
um ídolo, né? Você encontrou ele, você faz, nossa, Cara, mentira que o que cara dia tá aqui. legal. Aquele dia foi louco. Meu, ele apareceu. Aquele dia foi É o louco. Rafael Silva. Eu tava com tanta vergonha, não tinha um celular tão bom. E a foto não ia ficar boa. Eu falei, Rafa, tira uma foto aí do seu celular, por favor. Aí o Rafa tirou, eu tenho essa foto até hoje. Também muito tenho. legal. Ele me deu o cartãozinho dele. Maravilhoso. É uma briga pelo aquele cartão, É. né? Deus, e rolou um fish mesmo nesse dia, né? Rolou? Rolou, porque quem não ganhou mandaram um e-mail, mas... Me senti privilegiado. É, esse dia, exatamente. É muito legal, foi muito legal. Aquele dia realmente foi muito legal. É muito legal isso, né? Porque assim, ó, vocês estão contando uma da época que era presencial. E hoje, as pessoas, galera, faz muita diferença. As pessoas, por mais que... cara, puta, amanhã eu tenho que ir pra empresa. Acordar cedo, encarar o trânsito. Mas quando você tá lá, velho... Faz diferença. É uma atmosfera muito legal, tá ligado? Faz Isso diferença. conta muito, tipo, lógico, da empresa que vocês estão, enfim. Mas quando você tá numa empresa legal, que valoriza isso, conta. Independente de quem tá lá, que foi o que você falou, Beto. Exatamente. Conta muito, você fala, pô, que legal, tô com a Beta, que eu vi a Beta hoje, vi o Gus Isso. hoje. É o aprendizado. Aí, assim, a É o experiência aprendizado. que você vive ali, que você vai conviver e vai levar isso pra alguma coisa depois na sua Sim. É vida. o amadurecimento que você falou atrás. E muito louco, né, Beta? Porque uma galera... Ali era lotado, né? A gente tinha 2 andares. Sim. E hoje você vê que tem muita galera que ainda tá na Tempest, mas uma galera que se espalhou e deu muito certo na carreira. né? Agora a gente tá com vários lugares no Brasil e tem gente na Grécia, tem gente na Espanha. Que legal, cara. Deu certo. Legal. Já Legal, tinha né? Londres, né? Já tinha escritório em Londres, mas aí espalhou mais ainda. É, legal. Tempest tá na minha formação aí. Isso aí. Sempre Ô Beto, grato. eu até escrevi uma pergunta aqui pra você, Pergunte. que é relacionada a algumas mulheres na tecnologia. Claro. E aí tem um monte. Tem diversas, né? Tem. E aí entre elas tem a Ada Lovelace, que teoricamente é a... Todo mundo sempre fala dela, né? Sim, por questão de a ser gente faz primeira até um programadora. dia a da Lovelace na empresa. Tem também. Exatamente. Coloquei Grace Hopper aqui, mãe da programação de Mãe do computadores. bug. Mãe do bug. Mãe do Bug, exatamente. Marissa Mauer, a primeira engenheira da Google. Ciarro também. Exatamente. E aí a gente queria ouvir de você quais são as referências da Beta nessa temática aí. Veja que interessante, né? Apesar de ter essas figuras icônicas e históricas, quando eu comecei eu não tinha referências femininas. Eu tinha uma professora de software, uma de infra, que era o que eu tinha de referência feminina que trabalhava com isso. Mas até a própria Marissa Meyer, que é ex-Yahoo, mas é de tempos diferentes que eu, ela foi aparecer no Google lá para 2010. Foi recente, né? Para assim, se você for prestar atenção, não é uma referência de longa data. As outras não, né? A da Lovelace tem todo um histórico, mas ela não é uma coisa estudada na faculdade. Você não tem uma cadeira que você fala, vamos falar de Ada Lovelace. Não é assim que aparece Ada Lovelace. Se você for olhar na Wikipedia, tive essa curiosidade de ver. Na Wikipedia, se você for ver o registro de Ada Lovelace e da Mãe do Bug, é de 2005, 2006, o registro delas. Então, é coisas que estavam lá na América do Norte. Então, trazer essas referências para o meu dia a dia não era fato, né? Era o que eu vinha na faculdade, eram as pessoas que eu tinha... minha referência era Tannenbaum, aquele livro que eu tinha que comer com farinha para frente e para trás na faculdade. Então, as minhas referências femininas eram as que eu tinha mais próximas, professores, a pessoa que estava ali, e o pessoal legal. que trabalhava junto comigo nessas empresas que eu passei. Então, eu falava assim, eu gostei dessa professora que ela faz isso. Então, eu escolhi a minha professora para fazer meu TCC. Então, eu escolhi a Que professora rico mulher. isso. Beta, isso é muito rico. E a gente já fez o trabalho, na época, a gente fez de inteligência artificial. Veja só, 2007, Que legal. a gente fez um trabalho de inteligência artificial. Que até hoje a gente tá vendo, ouvindo falar, ouvia falar, agora que a gente tá vendo alguma coisa acontecer de verdade. É, que a Gabi falou, que é antigo. É muito antigo. Mas você vê essas referências assim, muito longe da sua realidade, ela não te dá chão. Você tem que procurar referências que você realmente vai ter proximidade. Eu vou adicionar a Marissa Meyer no LinkedIn, ela vai falar comigo quando? Que legal. Você falou um negócio, bate aqui. Interessante. Teve um papo que foi resenha minha com o Gu. Interessante. E aí eu falei pro Gu exatamente isso, numa linha de... Quando a gente tá falando, quem que você queria ver aqui, que é muito ídolo e tal. E eu falei, cara, podia falar um monte de nome. Aí eu falei alguns nomes, lógico. Mas eu falei o nome de um cara que foi o França. Porque eu falei pro Gu, exatamente o que você falou. É um cara que eu vi
É um cara que eu sei como que é o dia a dia do cara, sabe? E eu acho muito legal você falar isso, porque assim, é legal você ter referências, lógico, tipo, a nível de estudo. Sim, na história. Mas uma pessoa que você viu, que colocou a mão na massa, que te ensinou, que é outra coisa, né? Que você se relaciona. Muito certeza. legal, Beta. De verdade, foi a melhor resposta que você poderia ter dado. Pois é, sei lá, você vai ver filme também é aquele filme das mulheres da NASA, as mulheres pretas da NASA. As Estrelas Além do Tempo. E, inclusive, esse nome em português não faz jus ao nome em inglês, né? Que é Hidden Figures, que faz muito mais sentido de figuras escondidas mesmo, porque elas foram ali, ó, ficaram exatamente. embaixo dos panos ali. É de 2016, Sim. esse filme. Então é um filme maravilhoso, quem não viu, veja. Então, assim, você ter essa história, ter essa base, é importante para você não esquecer do passado de onde você veio. Mas você ter referências que você possa conversar, que você possa falar. Que fez parte da sua vida. Que fez parte da sua história. Então, eu procurava, nos meus trabalhos, ter mulheres próximas de mim, sejam elas colegas de trabalho, mesma coisa que eu, pra gente trocar ideia, a gente codar junta. Ou pra ser uma chefe ou uma chefe de outra área, pra eu estar ali próximo, pra eu ver como eu chego no próximo passo. Uhum. Então, de novo, né? É muito legal, Marissa Maia. Putz, é muito bom ver uma mulher num board de uma empresa gigante e tal. Mas você não vai conversar com ela, ela não vai trocar ideia. Mas consome o material dela, vê o que ela fez, consome a história, isso é bacana também. Que foi o que você falou do livro, né? O Exatamente. cara, beleza, você pode gaguejar na hora que o cara chegou ali e tal. Mas talvez a sua maior referência é o cara que tá no seu dia a dia ali, que entra na War Room com você. É mais uma parada de... É muito legal. De fã, não é uma... Eu não sei se chega numa admiração 100% esse cara. Isso, mas é isso mesmo, meu Gu. Mas eu acho que a resposta da Beta vai justamente nessa linha, tá ligado? Cara, beleza, mas quem vai me salvar no dia a dia vai ser... Tipo, amo o Michael Jackson, mas não é um cara que... Vamos lá, dia Michael Jackson, e você gosta de música. Você vai conversar com um treinador do Michael Jackson, Michael já foi, mas... Não. Há quem diga que ele não foi, né? Pois é, aí começa a teoria da conspiração, gosto também. Mas, então, você vai conversar com um cara? Não, é um ídolo, você vai curtir a música, a história. É isso, é isso. História. Assim, como referência de história. Mas referência pra você almejar ali, chegar ali, trabalho, tenta buscar pessoas que estão ali perto de você, pra você chegar ali junto, né? Pra você saber como é que a pessoa chegou ali, qual é a história da pessoa. Às vezes é tão mais próximo de você. Isso. Às vezes vai te dar um insight que você nunca tinha pensado, às vezes vai te responder no LinkedIn. É o que a gente tá fazendo aqui. Por exemplo, tem referências nossas que estão vindo aqui. Você é uma, Beta. E a gente se aproxima, a gente fala, caramba, interessante, né? E tem gente que a gente convida, a gente ainda não tem, talvez, uma relação tão próxima. Depois da conversa, fica totalmente próxima. A pessoa manda mensagem. Bem bacana. Pois é. Tem mulheres maravilhosas, não só TI, né? Que isso pode ser referência para, sei lá, a Oprah. Maravilhosa aquela mulher. Mas o que é que você almeja ali da Oprah? Pra mim é a eloquência da Oprah. Nossa senhora, aquela mulher... Eu acho que você tem um perfil bem parecido, inclusive. É verdade. Pois é, a gente vai assim, a gente olha, mira e tal, mas o que é que você consegue trazer daquela pessoa pro seu dia a dia? Mas entre a Oprah e a Beta, falando de que tá mais próximo, eu vou falar com a Beta, né? A gente troca uma ideia. A Oprah ainda nunca me deu um bolo de rolo. Pois é. Eu acho que, galera, pensem nisso. A gente já falou sobre isso aqui no papo... na resenha com Josu e Gu. Mas eu acho que pra você que tá ouvindo, pra você que tá assistindo, esse tipo de perfil pra você traçar de admiração, lógico, você vai admirar o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, mas e aí pra questão de carreira, admire pessoas que estejam ao seu alcance. Isso é muito legal, porque você pode trocar ideias, informações, a pessoa às vezes até involuntariamente vai acabar te mentorando de uma forma lógico, involuntariamente, né? Isso pode acontecer. Pois é, né? Você pode ir para uma palestra dessa pessoa em algum lugar, você pode ir num evento encontrar essa pessoa. Então, fica muito mais próximo da tua realidade e pode te abrir portas que você nunca imaginou. Perfeito. E lembre-se, essas pessoas são seres humanos. Eu tô falando isso porque eu sempre defendo o mundo artístico, sabia? Eu sempre defendo. Eu fico muito... você viu não sei quem no aeroporto, o cara nem olhou na minha cara. Pô, cara, o cara é um ser humano, velho. O cara vai ficar dando risada pra todo mundo. O cara não sempre tá no Vai que ele não tá no dia bom também, né? Exatamente. Mas ele escolheu ser isso. Enfim, aí você... Pô, eu admiro muito
o artista XPTO ou o programador XPTO. Mas eu fui falar com o cara nem me respondeu direito. Pô, cara. Pra vocês falar, pra fazer esse ponto de referência tão interessante, que assim, não abstraindo homem e mulher, eu lembro que a gente fazia um trabalho, quando eu tava na R7, que a gente usava o MongoDB, o banco de dados. E a gente conheceu um cara que era o vendedor de Latam, Latinoamérica deles. E ele ia ter um evento do Mongo e eu adicionei o cara, perguntei como é que vai ser, não sei o que e tal, quero participar. Aí eu fiz, e os arquitetos vão vir? Eles vão. Você acha que os arquitetos viriam conversar com a gente aqui? Aí ele, por que não? Gente, eu trouxe os arquitetos do MongoDB para conversar com a galera do R7. Assim, a gente entrou numa sala, reservou a sala para os caras vieram, conversaram com a gente. Muito gente boa, os caras. Então, assim, às vezes é uma coisa que está mais perto do que você imagina, que você pode trazer para dentro de casa, trazer uma experiência para os seus técnicos, que você nem imagina. O Kevin Mitnick a gente não sabia, foi surpresa total, mas o cara estava lá, à disposição, para conversar. Eu fiquei gaga, né? Não consegui, mas ele estava ali, ó, à disposição para conversar com a gente. Então, assim, é realmente pensar em referências que você pode usar para melhorar a sua carreira. Para usar realmente isso como uma experiência bacana. Sim. E do mesmo jeito, né, assim, a pessoa tá te dando tempo. Sim. Tá te fazendo alguma coisa. O que é que você também pode fazer ali? Faça a pergunta certa. O que é que você pode fazer ali, Eu né? tive uma experiência assim com o Tiema Alonso. Conhece o Tiema Alonso? Não, deixa eu Alonso. Pesquisem depois Tiema Alonso. Alonso. É um espanhol, é um hacker espanhol. O cara é sensacional. Tá. Aí tu falou com ele, conversasse, trocar essa ideia com ele. Época de telefônica vivo. Olha aí. Ô, Beta. Oi. Como é a Beta no pessoal? O que a Beta curte fazer? Viajar, principalmente, número um, assim. Rodinha. Já foi pra quantos países? Ai, que lugar que você mais gosta? Não contabilizei, mas acho que uns 15 países, vai. Uau. Uns 15 países. Mas gosto muito de viajar no Brasil também, conhecer. E gosto muito de ir pra natureza. Então, se for um lugar que eu posso ficar 5 dias enfiada sem o celular funcionar, maravilhoso. Aí eu recarrego. Internet de pulso. Recarrego as baterias. Exatamente. Internet de pulso, nem internet. A rádio, né? Eu acho que é a rádio. A gente vai conhecer e se conectar com coisas que a gente, na cidade e no estresse do dia a dia, a gente não presta atenção. Então, céu. Quantas vezes você olha para o céu durante a semana? Né? Então, você passa batido, né? Você sai correndo, você só olha e faz assim, vai chover. Quando tem aquela sensação de chuva, você fala, vai chover. Então, não é uma coisa que você se conecta o tempo todo. Sem cheiro, né? O cheiro, natureza, sei lá, cachoeira, mar, gosto muito. Então, natureza e de preferência com os amigos. A gente faz sempre viagem com os amigos, mas eu também gosto de viajar só. E viajar só é bom porque você se conhece nos perrengues. Como é que você desenrola aquela história de resolver problema? Como é que você se resolve sozinha? Você é uma boa companhia para você mesmo? Caraca, você foi filosófico. Né? Então, aí você começa a se conhecer e você começa a resolver umas coisas com você mesmo também. É importante, é se autoconhecer. E falando de lugares preferidos, é difícil, porque o mundo é imenso. Tem lugares surreais, mas, assim, para falar 2 lugares, falando em surreal, Alter do Chão, que é Santarém, perto de Santarém, lá no Pará. É um lugar que você, se você jogar aí no Google, você vai ver, parece mar, mas é água doce, tem praia. Fiz uma expedição de 5 dias num barco dentro lá, com a galera gringa, inclusive. E os gringos dão muito mais valor, né, essas coisas da natureza no Brasil do que os próprios brasileiros. A gente conhece muito pouco o nosso país. E pensando um pouquinho aqui na América Latina, para ser aqui mais próximo, Salar de Uyuni, na Bolívia, também é outro lugar surreal, parece que você está dentro de um sonho, aquele deserto de sal assim, louco, assim, coisa de pintura, né, que você vê em uma pintura. Então, essas coisas assim, mais natureza, mais diferente, gosto muito. E pensando fora do país, eu já conheci alguns lugares, mas a Europa eu gosto muito. E a Europa eu sinto o peso da história. Sabe, quando eu piso, sei lá, na Espanha, eu sinto o peso da história. Assim, tem uma atmosfera diferente ali no lugar. Pisei em Londres, eu sinto
Eu fiz, meu Deus, Jack Stripador passou por aqui, velho. É. Tem o peso da história, né? Tem uma coisa ali da história que passou pelo mundo e você tá ali nos primórdios da história. É uma coisa bem louca. Mas tem muito lugar que tá na lista ainda para conhecer. E muitos também gosto muito de estar muito com a minha família. Então, sempre que eu posso ir para Recife, eu vou. Acabei de voltar, fiquei lá um pouco com eles. Os meus amigos são espalhados pelo mundo, isso é uma grande vantagem para mim. Obrigada, amigos. Então, eles se espalharam pelo mundo, então eu sempre tenho um lugar para ficar por aí. Então, isso é muito legal também. E quando você volta, você sempre coloca aquela música lá. Ai, que saudade, lá de Pernambuco. E quando eu vou, tu vens, né? Anunciação. Pode ser também. Que muito massa. legal. Você é filha única? De mulher, sim, eu tenho um irmão mais novo. 1 ano e meio mais novo que eu só. Beto e Beta. Ele é o legal. Beto? É. Alô, Beto. De tecnologia? Ele vai e volta pra tecnologia. Ele já foi uma época de tecnologia e depois desistiu. Agora quer ir pra cyber. Tá decidindo a vida dele aí. Se ele fica, Sim. se ele volta, não sei. A gente... você falou da sua vida, de viajar e tal. E como que consolida a vida de uma mulher? Porque muitas mulheres a vida é bem complicada, Sim. porque ela é... E aí essa questão do home office que você falou, que pesa muito. Então a mulher, ela se vê na obrigação às vezes de arrumar a casa, fazer a comida, levar a criança na escola. E aí ela tem que voltar porque ela tem uma reunião. Sim, Enfim, é a realidade de muitas mulheres. pois é. E aí até vi uma analogia muito legal, que às vezes pro sucesso, o homem tá a um passo. E a mulher, ela dá um passo porque ela tem um caminho gigante para esse sucesso. Como que consolida isso, Beta? E o que você tem a falar sobre esse tema? Eu acho que a gente tem que deixar cada vez mais comum, porque é comum, os pratos vão cair. Então, no geral, não é todos os casos, não é todas as sociedades, no geral, a expectativa dos papéis das mulheres tem que ser bem desempenhada em 100%. Aham. Se o homem desempenhar um papel pífio dentro de casa na sua arrumação, tá tudo certo. Então, se o cara não arrumar a casa em 2 semanas e tiver uma pilha de pizza espalhada na cozinha sem lavar os pratos, tá tudo bem. Só para abrir um parênteses. E aí eu não quero dizer que isso é de uma forma institucional. Não é. Foi colocado pela sociedade que é a obrigação da mulher, mas não que seja. Mas aí acaba sendo, né? E também aqui no Brasil, né? Tipo, na Europa, as pessoas lavam seus pratos muito cedo também. E resolve sua vida e não tem empregado no México. Enfim, é cultural também. Mas tirar esse peso da mulher que é multitarefa é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias. A casa vai ficar bagunçada. Se eu tiver que entrar no War Room, já aconteceu de me ligarem 6 da manhã, eu de pijama, terminar de meia-noite, eu de pijama. Aham. Eu vou tomar um banho e vou deitar. Eu não vou lavar os pratos, eu não vou arrumar a casa. Se no outro dia, eu tô 5 horas da manhã, tá no War Room de novo. Então, essa expectativa de que as coisas têm que estar tudo perfeito, que a mulher tem que ser perfeita, que ela tá sempre arrumada, que ela tá fazendo tudo à perfeição, não existe. Uhum. E a mulher se cobra indiretamente. Tem mulheres que já são livres disso. E tem homens que também já são livres disso. Que bom, né? Que tem cada vez mais homens livres disso. Então, dividir as questões em casa, ser conversado, isso é importante. Mas pratos vão cair. Os pratos vão cair, gente. Então, vai ter um dia que a criança vai dormir sem banho. Vai. Ela não vai morrer por conta disso. Acho que tem a ver com o aceitar, e esse negócio que você falou dos pratos cair é saber dividir as coisas, né, Beta? Sim. Tá muito ligado a isso, né? Muito legal. Eu acho que esse tema é muito legal, não legal de legal. É legal pra ser falado e é necessário, tá ligado? Porque a gente deixa passar e as pessoas começam a pirar procurando essa perfeição. Pô, hoje eu não fiz isso. Putz, e agora? Cara, tá tudo bem. Tá respira, tudo bem. sabe? Pois é, essa semana eu não vou no salão de beleza. Quem disse que você tem que ir toda semana no salão de beleza, senhora? Eu gosto quando você fala senhora. Beta, o que você achou desse nosso papo? Maravilhoso, gente. É assim, a gente nem vê a hora passar, né? Aqui a gente fica conversando. E se for entrando nas histórias, aí é que a gente tem história pra contar mesmo. Muito bom. Que bom, né? A gente conversar sobre tantas coisas. Sim. É legal, né? Ver vocês dois aqui também abrangendo vários assuntos.
apesar de ser TechSec, tá muito além disso, né? Carreira, desenvolvimento pessoal, Não, viagens. Exato. E falando de acesso, né? Vocês estão promovendo também acesso a pessoas, aí referências, voltando lá no assunto referências, né? Que a maioria não conhece, né? Então, vocês divulgarem esse conteúdo é também muito legal, porque vai trazendo novas referências para as pessoas conhecerem, para essas várias gerações aprenderem aí com vocês. Então, fomentando a educação, que eu acho que é importantíssimo, e não necessariamente uma educação formal, que eu tenho que ir lá estudar e tal, mas aprender e praticar e ter experiências, eu acho que é realmente isso que a gente precisa cada vez mais, né? A gente tá fortalecendo a base, afiando o machado para entrar pro game. A gente não poderia, gente, começar esse mês de junho melhor se a gente não tivesse a Beta aqui. O melhor mês do ano, porque é meu aniversário também nesse mês de junho. Adoro, mês de São João, gosto. Então, antes da gente encerrar, quero agradecer a G2 Brindes Personalizados. Aí, como o Josu falou, tem estojo, garrafinha, squeeze, boné, muitas coisas. O site a gente deixa aqui na descrição. A gente também quer agradecer Hacker Rangers. Tem esse tabuleiro maravilhoso onde você pode aprender segurança, cibersegurança, brincando de um modo bem divertido. Tá até o final desse mês de junho. Vamos estender para junho com 50% de desconto. É só falar lá com o pessoal da Hacker Rangers ou Vinícius Perales no LinkedIn. Fechou? Não, você aí que tá no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal. E fortalece lá, galera, pelo amor de Deus, fortalece a gente. Não é só ver. Curte e se inscreva. Se inscreva, porque aí vai chegar pra vocês a notificação que a gente falou com a Beta, que a gente falou com a Gabi, que a gente falou com todas as pessoas que passaram por aqui e que vão passar. E tem novidades vindo pesadíssimas aí. Maravilhoso. Pesado mesmo. Ou não é, Gu? Ó, eu não vou dar mais spoiler, não. Vocês precisam se inscrever aí, porque eu vou saber e aí eu falo pra vocês. Boa. E eu acho que a Beta falou um negócio muito legal. Às vezes as referências não é quem tem 100 mil pessoas no Instagram lá não, galera. Um cara me perguntou isso lá em Pernambuco. Quem são as referências que você pode me passar de tecnologia? Eu falei, velho, ouve esse podcast aqui que tem um monte de gente legal que vai lá. Porque são pessoas que você pode pingar, que foi o que o Beto falou. Então é muito legal. As referências, galera, de verdade, as pessoas que sentam aqui são referências pra gente. E a gente quer passar isso pra vocês. Então, Beta, obrigado. Eu que agradeço. Te agradecendo. Eu que agradeço. Procurem, ouvem e se inspirem nessa história. Porque no dia a dia eu posso falar pra vocês que eu assino embaixo. Bora Tamo junto. Tchau, gente. Obrigada, pessoal.